Hoje, a gente vai mergulhar numa história impressionante. A história de como, no meio da opressão da Guerra Fria na América Latina, a música se transformou numa das mais poderosas armas de resistência. Sabe, para entender a luta, primeiro a gente precisa entender a dor. E essa frase do presidente chileno Salvador Allende, lá de 1970, vai direto na ferida. Ela resume perfeitamente o que alimentou os movimentos de resistência por todo o continente. Não era uma questão ideológica distante, era uma luta por dignidade básica, por coisas essenciais. Isso nos leva à grande questão, né? Quando a repressão é total, quando discordar é crime, como se luta? De onde se tira forças? A resposta, como a gente vai ver, veio de um lugar bem inesperado e profundamente humano, da melodia e da letra de uma canção. Ok, vamos entender o cenário. Para sacar a dimensão da resistência, a gente tem que entender primeiro o tamanho da pressão. A América Latina não era uma espectadora, ela era uma peça central num jogo de poder global. E aqui está o ponto-chave: o medo. O pavor que os Estados Unidos tinham do avanço do comunismo, a famosa ameaça vermelha, virou uma desculpa para uma interferência pesada. E não era só discurso, não. A gente está falando de apoiar golpes militares, financiar exércitos e ajudar a derrubar governos eleitos que só por olharem um pouco mais para a esquerda já eram vistos como ameaça. As consequências disso foram devastadoras. Essa linha do tempo é só um pequeno retrato do horror. México, em 68, o massacre de estudantes. Chile, em 73, a democracia silenciada pelo golpe de Pinochet. El Salvador, em 79, o início de uma guerra civil violentíssima. 3 países, 3 cicatrizes enormes abertas por essa pressão da Guerra Fria. Mas é exatamente nesse cenário de escuridão que a resistência encontra uma luz. E o mais fascinante é ver quem estava segurando essa luz. Não eram generais ou políticos poderosos. Eram estudantes, donas de casa, padres, gente comum, que se tornou extraordinária pela força das circunstâncias. No México, por exemplo, o epicentro de tudo eram as universidades. Os estudantes não queriam só protestar, eles queriam, de fato, redesenhar o futuro do país. E essa ousadia toda da juventude foi vista como uma ameaça tão grande que a resposta do Estado foi aquela violência brutal que a gente viu em Tlatelolco. Agora, a resistência no Chile foi de uma criatividade genial. Imagina só, com toda a imprensa censurada, as mulheres criaram a própria forma de noticiar o que acontecia. Elas usavam agulha, linha e retalhos de pano para abordar a verdade nas chamadas arpilheiras. Cada peça dessas, que saía do país escondida, era como um grito silencioso, um mapa da dor que documentava prisões, torturas e desaparecimentos. Era uma denúncia que censura nenhuma conseguia apagar. Já em El Salvador, a resistência criou uma aliança que parecia impossível. De um lado, padres e freiras da teologia da libertação, que viam na fé um chamado para agir ao lado dos oprimidos. Do outro, a guerrilha armada, fé e fuzil lado a lado formando uma frente de batalha contra o regime militar. Isso mostra o nível de desespero a que a situação tinha chegado. Então a gente tem estudantes, mulheres, religiosos, grupos tão diferentes, mas com essa mesma sede de justiça. E o que conectava todas essas lutas? Qual era a frequência que unia essas vozes e fazia elas ecoarem? A resposta estava literalmente no ar. Era música. Nesse contexto, a música de protesto não era só uma trilha sonora. Era uma ferramenta. Era quase um kit de sobrevivência e de combate. Ela servia para tudo. Era um diário coletivo para registrar a dor, era um correio secreto para passar mensagens codificadas e, acima de tudo, era o combustível que mantinha a esperança acesa e unia as pessoas na luta. E pode acreditar que isso não é só teoria de livro de história. Essa citação aqui é de quem viveu tudo isso na pele. A música não apenas acompanhava o movimento, ela era o motor. Era o veículo que transportava as ideias proibidas, que acendia a consciência política, onde a propaganda do governo só queria deixar tudo no escuro. E cada luta encontrou seu próprio ritmo. No Chile surgiu a Nueva Canción, resgatando a alma do folclore e colocando nela letras que eram um puro grito por justiça. Em El Salvador, a guerrilha foi para o ar com a rádio Venceremos, uma voz clandestina que, lá do meio da selva, furava o bloqueio da censura com notícias e hinos revolucionários. E no México, o Canto Nuevo respondeu a esse chamado, criando uma ponte sonora de solidariedade com os outros movimentos. Mas o som dessas canções não morreu com o fim das ditaduras. Muito pelo contrário. O eco delas é tão forte que a gente consegue ouvir claramente até hoje. Vamos ver como esse legado ainda pulsa na música atual. Essa tradição de música política soa bem familiar, não soa?
A ideia de usar uma batida para contestar o poder, de usar uma rima para denunciar uma injustiça, isso nunca foi embora. E essa conexão fica muito clara aqui. De um lado do tempo, Victor Jara, um artista cuja única arma era o violão, mas cuja voz era tão perigosa para a ditadura Pinochet que precisaram calá-lo da forma mais cruel, transformando-lo num mártir. Do outro lado, hoje em dia, artistas globais como Bad Bunny e Residente. Eles usam as plataformas gigantes que têm para manter viva exatamente a mesma discussão sobre poder, sobre injustiça, sobre identidade. E a ligação não é sutil, é direta, explícita. O Bad Bunny busca samples na salsa dos anos 70 para construir uma homenagem a Porto Rico que ataca diretamente o colonialismo. Já o Residente, no clipe de This Is Not America, não só menciona, como ele recria visualmente a brutalidade da história com uma imagem que remete diretamente ao assassinato do Victor Jara. A luta é a mesma, só o beat que mudou. A trilha sonora foi remixada. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Os alto-falantes hoje são outros, os ritmos são globais, mas a necessidade de uma trilha sonora para resistência parece a mesma. Então qual é a playlist da nossa luta hoje? Que canções atuais serão os hinos de amanhã? Porque a música continua sendo uma forma de poder. A questão é, que som a gente está fazendo com ela?